Olá, meu nome é Mário Fonseca, eu sou advogado e hoje eu vou explicar um pouco sobre danos morais. Hoje eu vou esclarecer para vocês que têm dúvida se você tem direito a uma indenização por dano moral, se você sofreu o dano moral, isso vai te ajudar a entender. E se você que sofreu essa indenização e acha que não tem o direito a buscar essa reparação. Eu vou deixar aqui 3 pontos para vocês analisarem e entenderem e refletirem um pouco se vai encaixar no seu caso, para vocês saberem se é um caso de indenização por dano moral ou não. Primeira coisa que a gente tem que analisar referente a uma ofensa moral é se isso vai causar os danos que ultrapassam os aborrecimentos do mero cotidiano. Ou seja, foi uma discussão comum, foram xingamentos que não ultrapassam a honra, né, que não te causam vergonha, que não vai atingir, não vai te ofender de uma forma que vai te causar uma angústia, uma tristeza, uma humilhação, de forma a te deixar impactado, aquele sofrimento, certo? Aquela vergonha, vai afetar a sua boa fama, a sua honra, os seus princípios. Então a gente tem que verificar isso. Talvez seja uma questão de trabalho, de rotina, de mero aborrecimento, de desgaste nas relações e não se não chegou a evoluir para uma ofensa moral tão significativa a te causar esses danos até que pode ocasionar até uma depressão, dependendo da situação. Então a gente tem que avaliar isso. Outra questão que vocês precisam pensar é se foi uma ofensa, esse tipo de ofensa que você sofreu, se ele foi feito de forma pública, se foi em algum veículo de comunicação, se foi em um grupo de WhatsApp, se foi nas redes sociais. Por quê? Na maioria das vezes, a indenização por danos morais ela está veiculada com a publicidade dessa ofensa. Por quê? Às vezes você está em uma discussão com uma pessoa e ali entre vocês aquela discussão fica por ali. Ela não é publicada, ela não é divulgada. Então, grande chance desse tipo de ofensa, um com o outro de forma privada, não alcançar a esfera do dano moral. Então, isso tem que ser verificado também. E, além da publicidade e da gente avaliar essa ofensa, a gente tem que verificar a extensão do dano. Onde que esse dano te afetou? Quais prejuízos que ele te causou, certo? Você conseguiu ir trabalhar, isso te gerou algum tipo de ansiedade, que você teve que ir ao médico, te afetou na sua vida profissional, te afetou na sua vida pessoal, com a sua família, te causou algum tipo de dano que ultrapassou até a esfera moral de uma forma que você não conseguiu trabalhar, de uma forma que a sua reputação no seu trabalho, na sua empresa. Então, tudo isso deve ser analisado na hora de avaliar com o seu advogado se você merece ou não, tem o direito ou não a requerer essa indenização por dano moral. E por último, eu vou deixar uma reflexão aqui de um caso público que está sendo bastante comentado no Brasil sobre o cantor de pagode que teve publicamente uma exposição de uma traição, de uma infidelidade da sua esposa. Então, para a gente verificar se existe ou não, o que vocês acham? Então, vamos verificar a situação. Olha, primeiro, esse tipo de traição, de infidelidade, ele foi divulgado publicamente, certo? Então, foi divulgado em muitos, né, um assunto muito comentado, né, nas redes sociais, na televisão, enfim. Então, foi amplamente divulgado. Outra coisa, então é público. Outra questão que a gente deve considerar para pensar se há ou não indenização. Quem foi a pessoa que divulgou essa informação da traição, né, da infidelidade? Quem foi a pessoa que divulgou? Foi o próprio ofendido? Foi o ofensor? Foi um terceiro? Essa pessoa tem responsabilidade, essa pessoa que divulgou tudo isso, certo? Ele foi o responsável por divulgar. Então, a gente deve avaliar isso também. E por último, vocês acham que essa situação ofende a honra, ofende a boa fama, ofende a reputação, causa vergonha, causa tristeza, causa humilhação, um mero estresse de rotina, é uma situação comum que acontece, que pode acontecer e não deve indenizar, um mero aborrecimento do dia a dia. Isso acontece de forma normal, habitual. Outra questão desse
caso é a gente avaliar a carreira do artista. Isso vai impactar a carreira negativamente? Vai ultrapassar a esfera do sofrimento, aquela angústia, e vai atingir o patrimônio? Será que a carreira vai ser prejudicada? Será que vai gerar prejuízo? Certo? Então, se você acha que essa pessoa sofreu indenização, que ela sofreu um dano moral e ela merece indenização, comenta aqui. Se você acha que não sofreu, comenta também. E para maiores dúvidas, eu estou à disposição. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.